Boa tarde, minha gente. Boa noite para quem está em fusos mais tarde do que no Brasil. Aqui em Alto Paraíso de Goiás, ainda o sol está ativo e aqui está anoitecendo um pouco mais depois das 18, 18h30. E eu sei que já tem pessoas aí à noite, né? Como a Maria, que está em Portugal. E é isso. Convido a quem está de câmera fechada que, se possível, abrisse as suas câmeras, por favor. Mas se não for possível, tá tudo bem. Você pode ficar aqui de câmera fechada. E qual é o intuito desse encontro? Um deles é esse aquecimento para o último curso de Meditação das Rosas que a Escola da Aure Sonhos vai oferecer em 2025. E eu não sei se vocês estão sentindo tempos desafiadores, né? Eu tenho uma amiga que ela é astróloga e ela mora no sertão da Bahia. Pelo menos ela está morando ainda no sertão da Bahia. E ela está falando muito nas redes dela sobre o que ela chama de lunação em escorpião. Que o Sol já está em Sagitário, mas a lunação, como ela fala, que é de uma lua nova para outra lua nova, ainda está em escorpião. Então ela está falando que existe uma certa densidade no ar por conta da própria visceralidade desse signo de água, né? E geralmente o final do ano traz muitas questões, questões de retrospectiva, o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz. Muitas vezes algumas pessoas têm a dinâmica de ter que não escolher retornar para o berço da família e às vezes retornar para esse berço muitas vezes é desafiante, né? Assim, ai meu Deus, vou ver aquela galera que eu não vejo durante o ano inteiro. E aí vai ter um monte de dinâmica ali que eu vou me encaixar naquelas dinâmicas, né? Então, e a própria finalização do ano de 2025, que para muita gente traz esse ai, tomara que comece logo um ano novo, para eu começar uma nova história, uma nova rotina. E por que eu tô falando isso? Porque a meditação das rosas, para mim, entrou como um movimento de renovação da minha rotina. Porque é uma meditação que não necessita sei lá, de eu silenciar a mente. Deus está num canto, sentado em flor de lótus, e botar uma musiquinha tranquila e esvaziar a mente. Isso, para muitas pessoas, tem um quê de dificuldade, né? E a meditação das rosas, pelo menos no começo, quando você se coloca para ser guiado ou guiada, você vai ouvir alguém te dando comandos. Então é uma meditação de comandos. E é uma meditação de comandos práticos, né? O que é que você vai fazer agora? Você vai limpar energias que não são suas. O que é que você vai fazer agora? Você vai colocar a sua aura, que é esse campo vibracional que todos nós temos, né? Que ela pode expandir e retrair. Você vai colocar ela de uma forma que ela fique numa distância interessante para você administrar. Ah, e quando eu ativo esse lugar que eu estou sendo invadido ou invadida? Então, na meditação das rosas também tem as ferramentas que você usa para se proteger, para te separar do que é seu e do que é do outro, e para fazer com que você tenha neutralidade na sua observação. O que é neutralidade na sua observação? Eu estou vendo uma situação que seria muito fácil eu reagir, né? Reagir por ressonância, reagir por raiva, reagir por questões que mexem em mim. Mas quando você tem um dispositivo para você ter neutralidade na observação, você tem um distanciamento diferenciado. Tipo, mas eu quero realmente entrar ali, eu quero fazer parte desse embate agora, vai fazer bem para mim eu entrar ali, vai fazer bem para minha energia, para o meu cuidado pessoal.
E eu percebo que a meditação das rosas, ela atua sim como um lugar de cuidado pessoal. Sabe quando a gente fala de higiene bucal ou de asepsia corporal? Para mim, a meditação das rosas me traz muito isso. Quando eu consigo limpar o que não é tão tangível, né? Que nem meu braço, por exemplo. Eu estou limpando o meu campo energético para que eu esteja cada vez mais perto da minha essência, né? Essa é uma das propostas da meditação das rosas. E quando eu comecei a colocar ela com uma certa cadência, assim, sabe, fazer todo dia, para mim é muito parecido com academia. Não sei se alguém já fez academia ou algum tipo de exercício físico, que às vezes você começa assim, eu tô ansioso, não, eu tô sem fazer exercício físico, a palavra sumiu. E eu vou começar, e dá mas vou começar ocioso. Vou começar e vai me dar um trabalho. E aí você às vezes mira um lugar sedentário também, pode ser. A Nicole tá me ajudando aqui com português. Você mira um lugar, sei lá, você vê uma mulher que o povo chama de marombada, né, agora. Assim, cada lugar tem seu nome. Aí você vê aquele cara que tá trincado, assim, os músculos, você diz, eu quero chegar naquilo ali. Caso seja o seu desejo, né? Ou pelo menos eu quero sair de onde eu tô e chegar em outro lugar. Só que se você não tem constância no exercício, não vai fazer efeito. Eu vou para academia uma vez na semana. E um dia Jesus proverá e vai me emagrecer como um passe de mágica, assim, um pó mágico vai cair sobre mim e eu vou acordar magro, magra e no shape que eu quero. Assim como tem a dedicação física, também tem a dedicação energética, né? Geralmente a gente não aprende isso na escola. Na escola, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu não sei em Portugal. Depois eu pergunto a Maria Martins. Tem alguma outra portuguesa aqui na sala? Assim, se não puder abrir a câmera, escreve no chat assim, eu sou de Portugal. Que é a escola da Aure Sonhos. A Cris é de Portugal. Ok. Porque a escola da Aure Sonhos estava nessa ponte, né? Brasil-Portugal ou Brasil e países que falam a língua hispânica, né? Os hispanohablantes que me encantam muitíssimo. Eu estava num país hispanohablante que eu olhava para as pessoas e eu dizia: essas pessoas não são diferentes de mim, são muito parecidas com o formato, a estrutura, o jeito de agir na rua. Tem um monte de gente de Portugal aqui. Catarina Rios. Deixa eu ler o chat, que eu me empolguei com o chat agora. Liana. Samsung SMA166B. Samsung, você podia renomear para eu saber quem é você mesmo, né? Nome, sobrenome, enfim. Neuza, Sofia, ok. Sejam muito bem-vindas as pessoas de Portugal, muito bem-vindas as pessoas que estão aqui no Brasil, ou são brasileiros e estão fora, né? Então, imagina uma ferramenta que você pode limpar e fazer uma certa faxina no seu campo vibracional. Né? Tem uma professora aqui da escola que ela adora fazer metáforas com faxina. E pior que eu gosto também. De Manaus. Uma hora menos em Manaus. Isabelle, seja muito bem-vinda. Manaus tem fuso horário. Pra quem não sabe. Então, imagina que seu campo energético, ele também acumula sujeira. Por que, que ele acumula sujeira? Porque a gente interage. Vamos supor que eu tô num dia que eu acordo muitíssimo bem e saindo na rua eu encontro a Cris. E a Cris me fala: não sei por que você tá tão feliz, o dia hoje não está bom pra mim. E tipo eu, ai meu Deus, será que eu tô viajando e tá feliz hoje? Eu deveria estar triste igual
a essa outra pessoa, então eu interagi. Banza, Subanza, muito bem-vinda. Eu interagi. Quando eu interagi, eu troco. Quando eu troco e eu não sei me limpar, eu fico muitas vezes com o que não é meu. E aquilo vai criando sujeira dentro do meu campo vibracional. E aí eu chego em casa assim, ai meu Deus, por que que eu tô. Eu acordei tão bem, eu saí ótimo de casa, eu encontrei as coisas de Nicole e ela tava comendo uma coisa tão gostosa. Eu pedi, perguntei a ela, posso comer com você? Ela disse, não, não, porque eu não gosto de você. Aí eu, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? E aí eu já fico influenciado por aquela energia do outro. E a gente lida com o outro o tempo inteiro, né? Então, se a gente lida com o outro o tempo inteiro, a gente tem energias externas a nós o tempo todo nos atravessando. E imagina se eu aprendo a limpar e a devolver o que não é meu, né? Vou devolver e a gente pode devolver conscientemente, tá? Tipo, essa birra é da Cris. Eu vou devolver para ela. Não quero, não é meu. Eu estou ótimo. Que até não sei se vocês percebem se tem isso no mundo de vocês. É assim, às vezes quando eu lido com algumas pessoas, eu falo, eu tô ótimo, aí a pessoa, ai, eu não tô bem. Eu fico, ai meu Deus, será que eu tenho que ficar culpado por eu estar ótimo? Ou, tá, você não tá bem, ok, o que que eu posso fazer? Você quer ajuda? Né? Assim, o que que eu posso fazer pra te ajudar? Nada. Tá bom. Então, eu vou continuar com a minha felicidade de cá, você continua com a sua não felicidade daí, e a gente vai se respeitando, cada um no seu processo, né? Mas tem gente que é muito sensível. E eu não tô falando que a sensibilidade é ruim, mas tem gente que é muito sensível. Não sei se vocês já ouviram falar num termo que as pessoas usam chamado esponja. Ah, eu sou esponja. O povo adora dizer que é esponja. Eu sou esponja, eu absorvo tudo do ambiente. Então imagina que você tem uma ferramenta onde você pode devolver para a origem, e a origem não precisa, você não precisa ter nome dessa origem, né? Devolver aquela energia para a origem e limpar dentro do seu campo o que não é seu. E outra, você pode recuperar a sua energia que ficou dispersa. Porque quando eu me misturo, eu deixo um pouquinho de mim com a Nicole e um pouquinho da Nicole fica comigo. E aí a gente aprende na meditação das rosas que é um ato de amor eu devolver a energia da Nicole. Porque se a energia da Nicole volta para Nicole, o que é que ela vai fazer com ela? Aí já é um problema dela, não é comigo. E quando eu devolvo a energia da Nicole, eu ainda dou um brinde para Nicole. Eu devolvo essa energia transmutada na mais alta vibração. Porque eu trabalho essa alquimia energética. Isso tudo na meditação das rosas, tá? Então, imagine que essa ferramenta está disponível e pode ser usado todo dia. E olhe, o nível 1, que é o nível que é oferecido gratuitamente pela Escola da Aura e Sonhos, ele a gente demora 3 horas para aprender esse nível, porque a gente vai de forma didática. Mas depois que você aprende, você faz ele em 5 minutos. Se você me disser que você não tem 5 minutos do seu dia para cuidar de você, eu vou entender que assim tá ruim o negócio aí no seu mundo, né? E que você pode escolher se dar o presente de meditar por 5 minutos. E meditar em muitos momentos do seu dia. Por exemplo, para começar o dia, sabe? Ter um ritual de limpeza, um ritual de recuperação. Ou para finalizar o seu dia, você chegou em casa, sei lá, Sofia Pimentel. Por acaso você é parente da Ana Pimentel, Sofia? Não, que tem uma Ana Pimentel aqui na. Eu sei, eu conheço, mas e eu também sou Ana, mas não sou parente da Ana. Ah, tá bem. É outra Pimentel. Vamos supor que a Sofia chegue em casa exaurida. Ela foi numa festa. Em falar em festa, tem uma moça aqui que eu até falei isso pra ela no curso de meditação das rosas. Ela tá aqui de câmera fechada.
Ela falou assim: ai, quando eu vou nas festas eu volto acabada. Eu falei: mulher, por que tu vai na festa? Já que você já tem essa noção que você volta com 8 quilos energético a mais para casa. Mas vai que você não sabe e você volta com 8 quilos a mais energético para casa. Sabe aquele cansaço que não é só físico? E você parece estar murcha. Não sei se tem esse termo em Portugal, tipo fruta, que recebeu alguma sucção energética, você volta murcha. E aí você pode fazer a meditação das rosas chegando em casa para limpar tudo que não é seu, para fazer uma faxina no seu campo vibracional. E ela é muito boa para fazer antes de dormir. A gente está numa escola que trabalha com aura e sonhos, né? Reiki também e meditação. Mas um dos pilares, o nome da escola é a Escola da Aura e Sonhos. E se você não tem uma asepsia para sonhar, o seu espírito, né? Pode ter um trabalho a mais para ficar te limpando durante a noite. E aí você não vai para a profundeza dos sonhos que você podia ter alcançado se você já deitasse limpa ou limpo, né? Então, olha que pode ser um exercício maravilhoso. Claro, eu tenho uma aluna que ela também está aqui. Não vou citar nomes, se essa pessoa quiser, ela se pronuncia. Que ela me disse uma vez: estou fazendo à noite, eu estou ficando elétrica. Pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Não consigo dormir. Então, a meditação das rosas também pode energizar gigantescamente alguém. Claro, você vai ter que experimentar. Geralmente, ela está levantando a mãozinha. Geralmente o nível 1 não faz essa eletricidade. Porque o nível 1, ele traz mais a base da percepção do seu campo, faz a base da sua limpeza e recuperação de energia e te preenche da energia da mais alta vibração. É a base do nível 1. No nível 2, peraí, Suzy, que eu abro para você fazer pergunta. No nível 2, você vai fazer uma limpeza ainda mais profunda, porque você vai aprender a limpar o seu campo físico. Tá vendo essa casa aqui atrás? É um campo físico, né? Tem matéria. Então, eu aprendo a limpar energeticamente a minha matéria. Porque as coisas ficam impregnadas energeticamente nas coisas, nas paredes. Se eu brigo muito dentro do meu quarto, vamos supor que eu sou casado com a coisa de Nicole. E a gente discute. Ah, eu sei o quê! E a gente vai dormir no mesmo quarto, brigado ainda por cima. É uma suposição, viu? Eu tô em Goiás, Nicole tá em São Paulo, né, Nick? Enfim. E aí, aquilo vai ficando impregnado nas paredes do quarto, na atmosfera da casa. Então, quando a gente aprende também a limpar espaços físicos, pode ser um upgrade na sua faxina. Agora, claro, eu tô vivendo aqui no Brasil a gente também chama de pardieiro. Não sei se essa palavra existe em Portugal. É uma bagunça, um furdunço. E eu não vou fazer a limpeza física, eu vou só fazer a limpeza energética. Vai funcionar? Claro que não. Não sei se vocês lembram ou sabem, tem as leis herméticas que falam que o que está dentro está fora e o que está fora está dentro. Então, se tem bagunça fora, física, tem bagunça dentro. E se eu quero limpar energeticamente, eu também tenho que limpar fisicamente. Não adianta eu fingir que eu estou limpando a casa, escondendo a sujeira debaixo do tapete e limpando vibracionalmente a casa. Vai ter uma incompatibilidade, uma incoerência nesse lugar. E eu aprendo também a ter autoridade energética nos lugares. Né? Assim, tipo, um lugar que eu sou autoridade energética, tipo, eu administro a energia daquele lugar, né? Eu tenho consciência, eu digo que pode, eu digo que não pode, que também é um lugar muito tênue, que na meditação a gente aprende a dar limites de forma energética, sabe? Tipo, aqui não. E a gente também aprende a limpar mais especificamente as gavetas da nossa aura. Não sei se vocês têm conhecimento sobre aura, mas a aura está automaticamente interligada
e alinhada com os nossos chakras. Então, cada chakra que temos no nosso corpo energético vibra como se fosse uma gaveta, uma camada. E a gente guarda assuntos nessa camada. E a gente aprende a limpar todas elas, as 7 camadas, né? A gente aqui na escola da Aura e Sonhos trabalhamos com 7 principais chakras. Então a gente limpa essas 7 principais janelas ou camadas da nossa aura. Então é uma das coisas que a gente faz no nível 2. Eu vou abrir para a Sueli, que eu não sei se ela quer perguntar o que eu já falei, para eu não passar muito e ela perder. Não, já respondeu, obrigada. Ah, ótimo. Tá bem. Então, vou seguir. E a proposta é exatamente essa. No final, daqui a alguns minutos, abrir para vocês tirarem dúvidas. Por quê? Porque às vezes eu estou assim, eu quero me inscrever nesse negócio, mas eu não sei exatamente o que é direito. Então eu vou estar aqui também aberto para receber e responder perguntas, tá? Por isso que é o aquecimento. Porque algumas pessoas que estão aqui disseram sim em algum momento dentro dos grupos que eu divulguei esse curso de meditação das rosas e querem muito fazer. Ou pelo menos têm a ideia de fazer, mas podem estar com dúvidas. Então, a gente vai trabalhar isso aqui. E no nível 3, a gente aprende a limpar certas influências que a gente chama de crenças limitantes. Uma das coisas que a gente aprende a limpar. Ela em todas as frequências, sabe? O que é crença limitante em frequências, Luiz? A gente tem crenças limitantes da sobrevivência, por exemplo, que é a frequência do primeiro chakra. Então, tem crenças limitantes que influenciam a nossa vida exatamente na estrutura. Sabe? Não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas uma sensação de um medo que você não sabe exatamente de onde vem, mas ele tá ali presente no seu dia a dia, como se algo fosse acontecer. Isso pode ser uma crença de sobrevivência, que você tem que estar atento o tempo inteiro em alerta. O ser humano não necessariamente tem que ficar em alerta o tempo inteiro. Me foi lembrado aqui pela passagem felina, os animais adoram a meditação das rosas. Quando eu estou fazendo meditação, essa felina que está passando do meu lado pula no meu colo e só sai quando eu acabo. Né, senhora? Você está vindo pro colo, para mostrar pro povo que você gosta. Ok. Então, então a gente aprende a limpar, né? Mesmo não tendo tanta consciência da crença, porque às vezes a crença ela é tão obscura que você não sabe o que você tem. Inclusive é uma coisa muito bacana, a Angelina, que é a mentora da escola, ela fala muito que muitas vezes ao viajarmos, a sairmos da nossa zona comum ou de conforto, a gente começa a ver as nossas crenças porque lidamos com pessoas tão diferentes, sabe? Por exemplo, eu gosto de dar exemplos, tá? Que eu acho que é mais tangível pra gente entender. Eu estava na Costa Rica. Eu fui para Costa Rica pela primeira vez. E eu estava numa praia chamada Santa Teresa, onde me disseram, aqui é super seguro. E eu introspectei aquilo imediatamente. Tipo, ok, super seguro, não vou ter problema e eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Vou andar na hora que eu quiser e tal. Aí chegaram 2 amigos que moram numa cidade intitulada como uma cidade perigosa. Não sei se vocês já ouviram falar, se chama Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Né? Tem gente que tem uma certa fobia das coisas que acontecem no Rio de Janeiro. Eu nunca me aconteceu nada atravessando o Rio. Enfim. Chegaram pra mim e me disseram, olha, não anda depois das 10, porque fica uma coisa meio vazia, meio escura. Eu vi um motociclista com a cabeça coberta, né? A gente tem que ter cautela. Daí eu pensei, essa crença não é minha. Eu não moro no Rio de Janeiro. Eu não vou ativar um medo que não é meu. Me informaram que esse lugar é super seguro. E aí eu peguei aquela crença e botei no lixo. E continuei as minhas caminhadas na madrugada. Eu saía para caminhar no meio da praia, vazia, escura. A lua estava crescente, então não tinha tanta luminosidade. E eu tô aqui, ó, intacto, nada me aconteceu. Então tem crenças que a gente só começa a identificar
quando a gente sai do nosso local comum. E tem crenças que tá no campo, que a gente também chama de forma-pensamento. Não sei se vocês já sentiram isso, sei lá. Eu saio do Algarve e vou pro Porto. Você sente uma atmosfera diferente, né? Quando você vai para outro lugar. É como se seu corpo se plugasse no Wi-Fi da cidade. Então, se você chega numa cidade que dizem que é uma cidade, sei lá, a cidade que a Nicole mora, ou pelo menos a capital, dizem que é a capital do trabalho. Então, eu já cheguei em São Paulo e comecei a ficar ansioso, tipo, ai meu Deus, eu tenho que ter alguma coisa pra fazer. Eu tô 10 minutos sem fazer nada. Não, pelo amor de Deus, eu tenho que procurar alguma coisa pra fazer. E aí eu ficava meio tenso e assim, não tinha muito o que fazer, porque eu tava de férias, né, visitando alguém. E eu ficava meio assim, fique em alerta. Tem uma coisa chamada escada rolante em São Paulo que você não pode ocupar a parte da direita, porque as pessoas têm pressa e você tem que deixar a direita livre, senão o povo lhe empurra. Você tem que ficar na esquerda. E aí eu venho de um lugar que é mais tranquilo. É uma grande cidade, é a terceira maior cidade do Brasil, que chama-se Salvador da Bahia. Só que não tem isso em Salvador. A gente não tem que ficar dando espaço pro povo que tá com pressa. Você tá subindo a escada rolante, paciência. Quem tá atrás, espera. Então eu fiquei um pouco assim, tipo, olha, no metrô, você não pode. Aí eu, ai, eu tava tirando foto. E aí chegou alguém e disse, é muito perigoso aqui, viu? Meu Deus, tinha um posto da polícia atrás de mim. E tipo, como assim? Era um contraste muito doido na minha cabeça. Mas tem o que a gente chama de forma-pensamento. E a gente também aprende a ficar mais neutro ou neutra em relação a isso. Porque a gente começa a ficar limpando, né, esses lugares que não são benéficos pra gente. Ah, toda a crença é ruim, é isso que você está falando? Não, eu não disse isso. Só que as crenças são trilhos de trem, né? Vamos criar essa metáfora. São trilhos de trem. E nem todo trilho leva você para um lugar interessante. E se você estiver no comando do trem, entendendo que esse trilho pode bifurcar, você pode sair das cascas de banana que a sua crença pode estar levando você para escorregar. Então ali você consegue driblar com mais consciência. Lembra da observação que eu botei lá atrás? Que você se distancia e tem neutralidade na sua observação? Então você aprende com esse exercício energético a começar a entender o que é que está servindo para você e não servindo. E aí a gente vai limpando essas crenças nas frequências. Ah, Luiz, me explica uma crença de frequência, sei lá, do violeta, que é o sétimo chakra, né? Que é a nossa conexão com o espiritual. Uma crença que a religião é igual à espiritualidade. E que eu tenho que confiar cegamente em tudo que o pastor me fala, ou o padre me fala, ou o meu mestre xamânico me fala. Sendo que dentro de mim tem outra voz. E aí eu fico brigando entre a minha inspiração divina com o que está vindo de fora. Então isso pode ser uma crença, tipo, você não sabe de nada. Delete qualquer tipo de coisa que vem dentro da sua cabeça. Você tem que confiar no que está fora. Você não é um bom condutor da sua vida. A espiritualidade ou a religião você coloca na mão do outro. Isso pode ser uma crença que te limita, né? Porque todos nós temos a centelha divina morando dentro de nós. Por que a gente tem que pedir para o outro acessar a nossa centelha divina, né? E aí vai, eu não vou falar todas as camadas, porque pode ficar cansativo. E aí eu também aprendo, no nível 3, né, a fazer limpezas e cortes. Cortes de acordos espirituais, por exemplo, cortes de laços energéticos, né? Vamos supor que eu tive uma conversa alegre, pode ser alegre, né? Geralmente eu falo de coisas mais densas, mas eu tive uma conversa super alegre com a Maria Martins. E a gente tomou um cafezinho, eu tomei um café especial lá de Portugal, e a gente interagiu, e eu fiquei muito aceso com essa conversa. Só que eu consigo identificar dentro da minha observação que aquela alegria, aquela euforia toda não é minha. Então eu posso cortar os meus laços energéticos que eu construí estando com a Maria, me relacionando com a Maria. E aquilo pode dar um reset.
uma reiniciação na nossa relação. E quantas relações que nós temos que seria interessantíssimo dar um reset? Sabe as pessoas que você às vezes começa a ter ranço? Tipo, ai, não aguento ver o óculos das cores de Nicole. Quando ela aparece na tela, eu já fico. E tipo, ok, renova esses laços energéticos que você tem com Nicole. Pode ser incrivelmente bom e sanador para ambos. A gente também aprende a recuperar as energias que deixamos com o outro através dos atos sexuais, né? A recuperar o que você deixou disperso no corpo do outro, né? Quando tem aquela alquimia de dois corpos se entrelaçando. E é muito potente aquela alquimia, inclusive na potência benigna ou maligna, né? Então, é sempre bom limpar. E quando você aprende uma ferramenta, você pode usar ela, né? E começar a limpar esses resquícios da energia sexual que está dentro de você. E a gente também aprende, o nível 3 é maior, né? Porque ele traz mais conteúdo de assuntos que a gente precisa entender primeiro para depois ir para a técnica. As técnicas geralmente são muito rápidas, mas a gente precisa entender o que a gente está fazendo para não fazer de forma leviana, né? E a gente aprende também no nível 3 a criar realidade. Como assim, Luiz? Eu quero manifestar que eu quero fazer uma viagem para Alto Paraíso de Goiás para passar o Réveillon na sede da Escola da Sonhos. E aí você vai me falar assim, mas eu não tenho dinheiro. Ok. Dentro da técnica de criação de realidade, se você tá nesse treinamento energético e começa a se conhecer mais e você alinha pensamento, sentimento, ação, você pode, através das técnicas, começar a vibrar essa criação de realidade, né? É, sabe, uma maquete, essa técnica, a tradução dela é como se fosse maquete. Então você imagina o que você quer, né? Imagina com todos os seus corpos. A gente aprende os 5 corpos também no nível 3. E aí você começa a ir trazendo do nível espiritual para o nível da matéria. Isso é uma dos vieses de criação de realidade. Então a gente aprende também esse lugar. Ah, Luiz, quando eu aprendo essa tal de criação de realidade, é, é ilimitado? Eu posso criar qualquer coisa? Então, isso a gente vê no nível 3, né? Vê na experiência. Geralmente, a criação de realidade é para algo material. Não é, vou criar sei lá, se eu sou uma mulher hétero cis, vou criar o Dom Juan da minha vida. E aí você vai materializar um homem lindo, perfeito, num cavalo branco, musculoso, sensacional, rico, chegando num cavalo para te resgatar. Não é exatamente essa a função da técnica, né? Então, é para coisas materiais. Por exemplo, quero comprar uma casa, quero comprar um carro, quero fazer uma viagem, quero passar num concurso, enfim, coisas que são tangíveis na matéria e de preferência que dependam de você. Ah, criar a realidade para manifestar uma casa para minha mãe, por exemplo. O interessante é, primeiro, ela quer, né? Ela quer criar essa realidade ou você está querendo criar por ela, achando que você sabe o que é melhor para ela. Então a gente começa a também perceber essas coisas sutis para que você saia também um pouco do lugar de salvadora, sabe? Assim, ah, não, eu vou salvar todo mundo, vou criar a realidade para salvar a fome do mundo. Isso pode ser interessante se você quiser criar de repente uma escola sensacional que seja uma escola para receber as crianças que não tenham condições de pagar um estudo de qualidade. Isso é super possível. Mas você querer salvar alguém que nem, não quer ser salvo é uma energia que vai estar entroncada, sabe? Então, tem esses lugares também.
Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Tá, e eu também coloquei. Eu tô trazendo pro dia a dia, né? Eu tava me perguntando, você tá trazendo as coisas para o dia a dia? Tô, porque criar realidade não é algo assim, ah, um dia eu vou criar. Você pode criar no seu dia a dia, com uma constância, né? E atingir uma meta, vou para outra. Atingir uma meta, vou para outra. E o ser humano, ele tem essa tendência, ou deveria ter, de não ser o ser humano que se satisfaz e fica naquele mesmo lugar. Ele deveria expandir, né? E a criação de realidade é uma expansão possível. Então, tem essas possíveis dinâmicas dentro do curso de meditação das rosas. Luiz, quer que esse curso pode me oferecer, sei lá, para uma dona de casa tradicional? Eu estou lá no supermercado e eu tenho essa tal dessa meditação. Vai me servir de quê? Uma das coisas que ela pode te servir é, primeiro, te trazer uma potência diferenciada na sua presença, né? De você estar ali no momento presente. Não sei se vocês percebem isso, com o tempo da modernidade virtual, às vezes a gente está em tantos lugares, menos no presente. Eu tô zapeando o WhatsApp, ou eu tô passando o feed do Instagram e vendo a vida alheia, ou eu tô pensando nas coisas que eu tenho que fazer amanhã, ou eu tô pensando nas coisas que eu não fiz ontem. E às vezes você não traz um ancoramento para o momento presente. Então você pode ir aprendendo com a continuidade a estar mais conectado ou conectada no momento presente, né? Ancorado no presente. Mas tá, eu já vou pro supermercado ancorado no presente com a lista de compra que eu tenho que fazer. Isso não é interessante para mim. Ok. Então, no mercado é um ambiente público, geralmente, né? E eu vou interagir com pessoas. Então, eu posso estar com a minha ferramenta de proteção, me separando e me dando neutralidade na minha observação. Isso pode ser super útil para eu estar dentro do ambiente público. E isso eu estou falando do supermercado, mas pode ser no meu trabalho diário. Eu tenho um trabalho, sei lá, na empresa de tecnologia, ou numa empresa de telemarketing. E eu lido com pessoas o tempo inteiro. E essas pessoas interferem muito na minha. Eu permito, né? Geralmente sempre é escolhas. Eu permito que essas pessoas interfiram muito no meu livre-arbítrio, na minha alegria. Tem uma hora que eu fico, ai, não quero mais. Então eu posso estar colocando aquela chateação dentro do movimento que a gente aprende na meditação e colocar fora do meu campo vibracional. Eu posso deletar aquela informação, né? E limpar para que eu fique cada vez mais só eu. E, por exemplo, desculpem, eu briguei com a moça do caixa. A moça do caixa estava mal-humorada, estava com pressa e ela me fez raiva. Eu posso sair do mercado e deixar essa raiva devolvida. E a raiva transmutada na mais alta vibração. Devolver para a origem de forma transmutada. Não é minha. Né? E eu tomando essa consciência e devolvendo rápido, eu não preciso ficar com aquela coisa ruminando dentro de mim que não é meu por muito tempo. Então eu aprendo a fazer limpezas rápidas. Né? Ou recuperar rapidamente a minha energia. Que eu também deixei a minha energia com a moça do caixa, que eu briguei, né? Que brigou comigo. Então, eu vou aprendendo certas sagacidades com esse exercício energético, né? Com essa academia vibracional. Eu gosto de falar que a meditação das rosas é uma escola de energia. Ou uma matéria que te ensina também a lidar com a energia. Enfim, eu acho que eu trouxe alguns exemplos, mas eu estou sentindo, né, de abrir um pouco para vocês perguntarem coisas. Se eu já não tiver falado, né, assim, Lu ou Luiz, né, me fala um pouco disso. Eu quero trazer para a minha vida. Então, eu vou abrir a possibilidade de quem quiser, né, quem está aqui,
de preferência de câmera aberta, trazer perguntas. Ou quem não pode, bota a pergunta no chat também, para eu ir respondendo na prática. O que é que eu posso fazer nessa situação com a meditação das rosas? Pode ser? Tá. Então, eu vou abrir esse espaço. Quem tiver alguma dúvida, e pode, quem já fez também, pode perguntar, tá? De repente, eu fiz e você falando me deu um estalo para eu perguntar. Porque tem gente que já fez a meditação das rosas que está aqui na sala. Oi, Maria. Olá, boa noite. Boa noite, que aqui em Portugal está tanto frio e na minha cidade que eu já estou na cama a ouvir o Luís. Ok, pronto. Eu já fiz e refiz os 3 níveis da meditação das rosas, mas é muito difícil para mim ainda conseguir-me. Acho que preciso muito de presença. E então eu estou agora a mudar de ciclo, para sair agora do divórcio. Então, quero ver se neste novo ciclo da minha vida eu consigo ou refazer outra vez para interiorizar melhor, porque a meditação da rosa, sem dúvida que é muito bonita, mas eu não consigo estar muito presente. Meus pensamentos estão sempre a mil. Então vou esperar agora que consiga acalmar mais um pouco e, e refazer novamente, porque acho que é muito bom. Que Obrigada. bom, Maria, que bom. E eu não sei se você consegue colocar ela numa rotina fixa, sabe? Assim, por mais que sua mente vagueie, né? E isso pode acontecer, e nos dias de hoje, a gente tem muito estímulo o tempo inteiro é estímulo, 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 estímulo. Parece que você fica quieto ou quieta demais, tem alguma coisa errada. Tem que ter algum estímulo para te colocar em algum outro lugar, né? Então, também, não sei se você conseguiu já botar ela aterrando, assim, sei lá, fazer 30 dias seguidos, sem parar, né? Sem interromper, ou um pouco mais. Até para que, sabe, quando tem várias pesquisas que falam que a constância se transforma algo em hábito. E nesse hábito, coisas podem ser mudadas, né? Como o hábito de, sei lá, fazer exercício físico. Eu sou uma testemunha de que muitas vezes eu fui na força do ódio. Eu acordava na força do ódio. Tipo, mas se é um objetivo que eu quero, eu vou sim. E lá eu vou arranjar, tirar a alegria do meu âmago para correr na esteira, mas eu vou fazer, porque se é um foco, e eu tenho que ser disciplinado comigo. Tem isso também. A meditação das rosas não é o outro que vai te convidar. Você precisa ser disciplinado ou disciplinada consigo mesmo ou consigo mesma, né? Então não sei se você já fez essa experiência e, e mesmo assim tinha essa dificuldade da presença. Eu já pensei nisso, em fazer como fiz no Reiki, dos 21 dias, porque o Reiki ajudou muito este ano 2025, que foi de muita mudança na minha vida. E então eu acho que tenho que fazer com a meditação das rosas, como fiz com o Reiki, para, para ter mais presença, para estar mais, conseguir, mas pronto. A minha Uhum. vida tem sido um turbilhão e quero estar melhor em 2026. E é isso que vou pensar fazer. Que assim seja, assim é agora. Gratidão. Liliana. Olá, Luís. Boa noite, são bem daqui. Eu tenho 3 questões. Coloco já as 3. Faça uma de cada vez, não posso me perder. Pronto. A primeira é relacionada com os animais ficarem no colo quando se está a fazer meditação. Não há nenhuma possibilidade de estar a fazer limpeza, coisas pesadas, eles serem afetados por isso. Não, é o contrário. Se você está fazendo limpeza, e lembra que eu falei que no nível 2 a gente aprende a limpar o espaço físico?
Se eu limpo o espaço físico onde eles estão convivendo, eles vão ter mais neutralidade energética, né? Vamos supor, dizem que os gatos ficam limpando energia o tempo inteiro. Se você ajuda o seu gato a limpar energia, ele vai ter menos trabalho de limpeza. Então ele vai estar beneficiado, ou o cachorro, ou sei lá, o periquito, papagaio que você tem, vai estar automaticamente beneficiado junto com a sua idoneidade e a sua assiduidade energética. Porque você vai se limpar e você vai limpar o ambiente. Então eles pegam essa carona da limpeza. Pode-se limpar o espaço quando eles estão lá. Sim, quando eles estão lá. Ok. Relativamente à realidade, até que ponto é que isto pode ser ou não manipulação? Pronto. Ela só vai ser manipulação quando você colocar outra pessoa para fazer o que você quer. Inclusive, dentro da técnica de criação da realidade, tem um momento que eu solto essa criação, essa minha imaginação, essa minha maquete, entregando para o cosmos, mantrando que se for para o bem maior, que se realize. Se for o meu ego querendo uma manifestação, porque eu quero, sei lá, eu quero ter dinheiro para esfregar na cara da Nicole o quanto ela não tem, o quanto eu sou rico, bilionário, e vou passar de jatinho na porta da casa dela. Talvez isso não seja para o bem maior. Então eu entrego para uma sabedoria suprema, né? E a gente aprende que o mocap ele é feito do coração. Ele não é feito só da razão, né? Eu preciso estar inundado de amor divino para desejar essa criação de realidade. Senão vai ser egóica. E aí isso pode ser um movimento de manipulação. E isso, como a gente entrega para o divino, ele vai arquivar. Vai dizer, não é para o bem maior. Isso aqui não vai se realizar. Ok. E já faz sentido, não é? Esse pormenor do bem mais alto já faz toda a diferença. E por último, esse caso que falou de uma situação de raiva, quando fala que se transmute e se devolve, não se está a devolver raiva, está-se aqui a devolver outra coisa. Exatamente. Quando eu tô com raiva da Nicole. Eu adoro pegar a Nicole como exemplo. Tô com raiva da Nicole. E eu sei que eu tô com raiva da Nicole. E talvez o estopim não é a Nicole. Às vezes a Nicole está espelhando ou está me engatilhando numa coisa que, sei lá, minha mãe fazia comigo quando eu tinha 5 anos. Mas é ela que eu tô espelhando ali naquele momento, né? Ela que tá me acendendo aquela potência de raiva. E aí eu vou fazer a limpeza dessa raiva. Posso até imaginar a Nicole ali, ó. Tô limpando, é dela, não quero, não é meu. E quando eu dissolvo essa raiva, digamos assim, ela é transmutada. Então ela vai em alta vibração. É uma das coisas que a gente até fala na meditação, que a gente explode rosas na meditação, né? A gente fala que explodir rosas é um ato de amor, porque essa energia vai voltar na mais alta vibração para a Nicole. Então, se a origem for ela, né? Se a origem não for ela, vai voltar transmutado para a origem. Então, limpar dentro da meditação das rosas nunca é ruim. Porque você não vai devolver nada negativo para ninguém. Você só vai tirar do seu campo o que não te beneficia mais. O que não é seu. O que não faz mais sentido. Que está ocupando um espaço desnecessário. Te dando gatilhos desnecessários. Então, ali eu estou transmutando essa frequência em mim e elevando ela em vibração. O que eu não percebo aqui é só o facto de sou eu que sinto a raiva, né? Que até pode ser, por exemplo, algo que nos está a fazer lembrar da infância, como estava a dizer, porque é que eu estou a devolver à outra pessoa? Eu acho que isto nasce de nós, é nosso, no sentido, não é do outro. Tá. Isso também é possível. Aí você pode limpar o que é seu ou o que está em você. Por quê?
Digamos, a raiva não é sua, ela está em você. Ela foi um recurso que o seu ser entendeu de utilizar para algo, né? A gente é alta vibração. A raiva não é alta vibração. Claro, uma raiva bem usada, ela pode ser um impulso, né? Eu tô com raiva de estar no mesmo lugar que eu tô e aquilo vai me impulsionar, mas vai me impulsionar em outro lugar. E ali eu posso limpar o que não me beneficia. Se essa raiva me beneficiar, eu não tenho por que limpar. Mas se essa raiva não é beneficial a mim, eu posso limpar. E se não é de ninguém e está em mim, eu devolvo para a fonte. Essa fonte pode ser uma crença, essa fonte pode ser a primeira história que você tem na sua vida de frustração e de raiva. E aí você pode devolver para o planeta, sabe? Então, assim, não é que você não tenha as suas coisas que são suas. A meditação é exatamente para limpar, para que você esteja cada vez mais você. Se você for raiva, que essa raiva seja beneficial para você, ok, você limpa o que não é beneficial para você, o que não é seu. Não tem que ter a ver necessariamente com a Nicole, nesse exemplo. A Nicole foi um estopim. Ou a raiva dela pode ter ressonância com a minha, com algo que está dentro de mim. Aí eu também posso limpar de dentro de mim o que não é meu e ficar com o que é meu. Entende? Então, não é que agora a gente vai ser páginas douradas e alecrins dourados e a gente vai ser só luz na terra e nunca mais vai sentir raiva. Porque a gente interage, né? As interações, elas são humanas. Então não é o objetivo de, sei lá, entrar numa caverna e ser luz, mas é de ter técnicas e ferramentas para que você tenha mais discernimento energético. E o facto de transmutarmos energia e enviarmos à origem, qualquer que ela seja, não está também a beneficiar a origem, limpando esse acontecimento? Claro, por isso que eu falei que é um ato de amor. Se você vai beneficiar as origens com ela transmutada, vai ser sensacional. Isso depois também tem um efeito novamente em nós. Exatamente, exatamente. Obrigada, Luís. De nada. Cris, Oi, tudo bem? Luís, eu tenho uma dúvida que já não me lembro ao certo. Eu já tenho nível 3, aliás, eu tenho aura. O que é que me acontece? Em relação à meditação das rosas, eu tenho às vezes dificuldade em ter um horário certo, não? E tenho muitas vezes em que eu faço a meditação das rosas a conduzir. O sítio onde eu consigo ter mais calma, por mais incrível que pareça, e mais paz e mais concentração. E como tenho uma viagem longa, por norma, eu consigo fazer a meditação sem interrupções, sem perder ali muito raciocínio, digamos assim, ou nos pensamentos. Mas a minha dúvida aqui é, como é que eu posso... Eu sei que posso fazer só o nível 1, eu sei que posso fazer, por exemplo, o nível 1 e o 2. A minha questão é, eu posso ir ao longo do dia fazendo aos pouquinhos nos dias em que eu não tenho viagens, ou que eu não tenho muito tempo, ou que até na própria viagem eu não consigo? Posso de fazer poder isso? você pode. O lance é experimentar o que funciona para você. Porque se você faz o nível 1, sei lá, 5 da manhã e faz o nível 2, 2 da tarde, já passou-se muitas interações até o outro nível. Mas se você é confortável para você fazer isso, ou sei lá, à tarde eu vou fazer o nível 2, eu faço o nível 1 rapidinho e entro no nível 2. Aí pode ser que essas frequências em cadeia não fazem o nível 1 5 da manhã, o nível 2 2 da tarde, o nível 3 sei lá, 20 ou 21 horas. Pode ser muito disperso e ali vai te trazer buracos entreabertos que você tá deixando entrada e saída de energias que talvez se você fizesse tudo de vez, você não sentiria. Ou sei lá, eu faço o nível 1 antes de sair de casa, porque você já faz o nível hard, porque fazer conduzindo, de olho aberto, para quem tá no começo,
E visualizar é muito mais difícil. Então eu faço só o nível 1 saindo de casa. E eu vou fazer os 3 níveis quando eu chegar. Porque vai ser mais caprichado. Ou sei lá, eu vim conduzindo e chego em casa e não vou descer do carro antes de fazer. Vai ser meu ritual. Eu vou fazer ali rapidinho, porque você provavelmente já seguia, né? E não precisa ter uma guiança de 1h30. Eu me guio, eu sei que eu consigo fazer rápido. Eu vou dedicar 15 minutinhos pra mim. Vou fazer os 3 níveis e vou chegar em casa. Vou entrar em casa, porque quando eu entro em casa, eu não consigo ter a paz que eu tenho no automóvel, digamos assim. Então, você pode criar a sua rotina da melhor forma possível, mas fragmentar ela talvez não seja interessante para o seu dia a dia. Ok. Ou seja, se bem entendo, o Luís é mais fácil para mim, se calhar, para mim, ou seja, é mais fácil se calhar concentrar tudo em menos tempo, os 3 níveis em menos tempo, porque sim, eu consigo já fazer a guiança sozinha e de olhos abertos. No início não foi propriamente fácil, mas eu lembro de um áudio não, uma aula que o Luís estava a dizer uma situação que tinha acontecido idêntica, eu acho que era o Luís, que ia conduzir e tinha o irmão no carro e Não, o fez Luiz é o isso. Adriano, você tá falando. O Luiz sou eu. Tá, o Então Adriano foi o tava falando Adriano, essa. exato, Tá, foi ele foi o mesmo. Adriano. Pronto, e eu lembro disso e eu na altura pensei, bem, não custa tentar. E lembro que eu comecei aos pouquinhos com o nível 1, não é? Porque não é fácil, exatamente como o Luís diz, não é fácil fazer a visualização e estar com atenção e tudo. Mas o certo é que consegui muito, muito bem e tem sido a forma mais fácil para mim de conseguir estar todos os dias a fazer a meditação das rosas direitinha, não digo à mesma hora, mas com menos quebra. Sim. Mas eu vou tentar fazer, como o Luís diz, assim, mais curtinha, a nível de tempo, e toda seguida em casa, ou no carro, quando chegar a casa. Eu digo que dos males o menor, você tá fazendo, sabe? Então, Sim. e pode ser, É muito tem bom. gente que tem isso, né? Assim, que quando você tá, porque para dirigir um carro, você tem que estar com muitas coisas em atenção. Então você tem que estar com retrovisor, com o retrovisor dentro, o retrovisor fora, marcha, não sei se o carro é automático, o automático não tem marcha, mas você tem que estar atenta, você está presente. Então sabe aquelas pessoas que assistem a aula fazendo crochê? E tem gente que diz assim, mas presta atenção, e a pessoa, eu estou prestando, fazer crochê me dá tanta presença que eu consigo estar ainda mais do que se eu ficar sem fazer nada, minha mente vaga. Então, talvez seja uma ferramenta que você aprendeu com a dica do Adriano que te serve. Claro que, mas e fragmentar ela? Eu prefiro que você, assim, se você quiser a dica, né? Faça dirigindo os 3 níveis até você chegar no lugar que você chega, do que você fragmentar. Eu acho que fragmentar ela vai deixar buracos abertos que podem você tem que refazer de novo para caprichar numa limpeza que você já podia ter limpo, Ok, sabe? obrigada. Obrigado, Cris. Coisa de Nicole. Boa noite, gente. Boa noite, Luiz. Surgiu uma vez aqui com a Cris falando agora. Um dia que eu tava fazendo dentro do ônibus. Eu pensei, quando eu cheguei pra ir no. Vou dar spoiler. Depois, quando eu fui pro nível 2 do espaço sagrado, pra limpar, eu fiquei, ué, será que eu vou limpar o espaço aqui do ônibus? Né? Eu fiquei confusa, aí eu pulei essa parte. Falei assim, como que eu vou limpar e tomar a autoridade energética daqui do ônibus? Não sei como que eu faço, né? Então, aí eu surgiu essa dúvida, assim. Não faz essa parte, então, se eu estiver tipo, no ônibus ou em algum outro lugar, assim? Ou no Você não Uber, vai sei lá. assumir a autoridade energética que não é sua, né? A autoridade energética do ônibus é do motorista. Por favor, deixa ele como autoridade energética. O que você pode assumir é a autoridade energética do assento onde você tá.
por exemplo. E quando você falou, ela tá dando spoiler, né? A gente cria o nosso espaço sagrado. O espaço sagrado tá dentro de você. Então, o seu espaço sagrado não tem necessariamente a ver com espaço físico. Você tá. São duas coisas: espaço sagrado, espaço físico. Então, se você tá num ônibus ou em qualquer lugar que seja, sei lá, no avião, numa van, correndo, você pode estar ali no seu espaço sagrado. Só que o seu espaço físico, quando é outra pessoa ou outra dinâmica, o Adriano também trouxe esse exemplo em alguma meditação das rosas. Ah, eu tava num carro com um monte de gente, todo mundo assumiu a autoridade energética do carro, eu fiquei meio desmaratinado. E aí ele, não, gente, eu vou assumir a autoridade energética do carro. Ele tava conduzindo, não é que ele tava de carona. E aí isso não impede que o carona que estava do lado do Adriano não tomasse a autoridade energética do assento dele, do carona, não do carro inteiro. Então você compacta o seu espaço físico e toma a autoridade energética do que lhe compete, tá? Quando isso for feito em espaços públicos. Tá bom. Entendi. Então pode fazer, né? Que eu fiquei meio confusa. Se não é. Aí eu falei, será que eu faço? Faço, tá bom. Aí depois tem que explodir, né? As rosas depois, né? Antes de sair do Sim. ônibus. Se eu esquecer também, aí não tem problema, né? O lance de. A Nicole tá dando spoiler, tá, gente? Vocês vão viver Desculpa, isso quem for pro desculpa. nível 2. Você pode ficar com a influência de quem sentar no seu lugar. Se você não desfazer. Porque a autoridade ali tá sua. Aí você levantou, pediu ponto, pim, desceu. Ih, esqueci minha autoridade energética lá no ônibus. Aí sentou alguém, sei lá, alegre ou triste, e você pode começar a ter. Lembra que acho que foi alguma turma que eu falei de uma profissional da área do jurídico que tomava a posse energética do espaço onde ela trabalhava e quando ela saía ela esquecia e depois ela ficava com dor de cabeça porque o povo começava a ter umas discussões políticas no mesmo local. Então aí depois ela aprendeu a desfazer para que ela não ficasse influenciada com o que acontece no espaço físico. Então, na dúvida, se você for meio esquecidinha, não faz. Faz, Vai né? pro, Pode vai pro pular espaço essa parte, sagrado. né? Vai pro espaço Eu sagrado e pensei fica lá. Mas eu acho que eu vou pular essa parte, então, porque eu sempre É, esqueço. Eu sempre saio e deixo. Tá bom, então. Obrigada, Luiz. Nada. Vou ler aqui o chat. Samsung SMA166B fala: Alô, Lu. Pode falar algo sobre como usar as rosas em relacionamentos entre familiares com transtornos de personalidade borderline? Fiz o nível 1, adorei. Funciona como tu disses, se praticado. Não sei meter a câmera a funcionar, desculpem a ignorância. Tá bom. Eu não sei se você tá no celular ou no computador. As medições são diferentes. Mas assim, sim e não. Se você tiver querendo que a meditação das rosas atue como salvador ou salvadora dessas relações familiares, não vai acontecer. Cada pessoa tem que escolher por si. Claro que é. Você pode dar de presente a meditação das rosas para esse parente. Olha, tem uma meditação lá meio doida na Escola da Aura e Sonhos que diz que a gente limpa um monte de coisa. Que tal esse presente de Natal? Vai lá fazer. Então, essa pessoa pode começar a aprender. Mas, como a influência está reverberando em você, dessa possibilidade que você trouxe aqui do borderline, é você ter mais neutralidade. E se aquela pessoa tá na borda da linha e de repente tá assim e daqui a pouco vira casaca, eu acho que é isso o borderline, né? Ok, eu vou renovar as minhas estruturas de proteção, separação e observação e vou me limpar ainda mais para eu ter menos influência do externo. Mas eu não vou modificar o externo. Eu vou me modificar. E aí eu vou ter mais discernimento se eu quero estar naquela relação ou não. Mas o outro não vai ficar influenciado por mim. Eu vou começar a limpar essa casa aqui e tomar autoridade energética que o borderline vai embora. O borderline só vai embora se a pessoa que está com borderline quiser não estar com ele. Você não vai querer pelo outro.
sabe? Então, você aprende a se blindar mais, mas não a dissolver distúrbios de personalidade, transtorno de personalidade. Ok? Se eu respondi, se eu conseguir me fazer claro, bota no chat assim, conseguiu, Luiz. Catarina Rios, podemos decidir fazer o nível 2 logo depois de fazer o nível 1 no sábado? Ou a inscrição do nível 2 tem que ser feita com antecedência? Não, ela não precisa ser feita com antecedência. Inclusive, eu estou fazendo esse aquecimento para trazer tranquilidade para o coração de vocês. Porque tem gente que é assim, mas eu não sei nem se eu vou gostar do nível 1, então eu não vou comprar um nível 2, porque o nível 2 e o nível 3 são pagos, né? Então não vou comprar na nível nenhum, que eu não sei nem se eu vou gostar desse tal desse Luiz, eu não sei se eu vou gostar dessa tal dessa meditação. Então você pode experimentar o nível 1 e você, gostando muito do nível 1, você pode seguir para o nível 2 e fazer sua inscrição no horário do almoço. E você ingressa no nível 2 junto com a turma, tá bom? Maria Martins elogiando a Nicole, dizendo que a Nicole é presença fundamental. Eita! Catarina Rios, quanto tempo demora a fazer os 3 níveis diariamente? Catarina, geralmente as conduções ao vivo, porque depois que vocês fazem a meditação, vocês são conduzidos para um grupo de guiança ao vivo. Ah, Luiz, mas eu não tenho esse horário que vocês disponibilizam. Também tem um tipo de Google Drive, onde tem as gravações, que você pode botar o play ali e aí fechar o olhinho e fazer. As guianças tradicionais levam de 30 a 35 minutos para os 3 níveis. Claro que tem professores que fizeram gravações que os 3 níveis conseguem ser feitos em 15 minutos na guiança. Então tem guianças mais rápidas, tem guianças mais devagar. Para algumas pessoas, a guiança muito rápida, a pessoa não, fica meio, sabe, uma pessoa ansiosa, a guiança rápida vai deixar a pessoa mais atordoada. Então, tem gente que gosta de sentir mais a meditação, sabe? Sentir mais a condução. Então vai escolher guianças mais parcimoniosas. De acordo com a ancestralidade da meditação das rosas, né? Antigamente ela era feita em 1h30, os 3 níveis, né? Hoje, como tudo está muito mais rápido, inclusive o nosso mundo, né? Não sei se vocês têm essa sensação. O tempo não está passando mais como era antigamente. O tempo faz... Então, meio que deu uma acelerada organicamente na história. Não é que a gente botou em 2x. Você também pode escolher isso, né? Botar a meditação em 2x e ela... Mas não é que a gente está em 2x. A gente já entendeu que precisa de menos tempo cronológico para atingir certas limpezas que antes a gente precisava de mais tempo. Ok. Samsung fala. Isso, Lu. Se calhar preciso aprender a fazer essa separação. Pode ser muito, muito gostoso fazer essa separação. E entregar a escolha da vida do outro para o outro. Porque às vezes a gente quer controlar, né? Então eu quero aprender uma técnica que controle o outro. É mais ou menos o que a Liliana falou, assim. Eu vou criar uma realidade que eu vou controlar a Silvane para ela ficar sendo minha zumbi. Eu vou querer ela como serviçal. Não é do meu coração, não é para o bem maior. É uma manipulação do meu ego, que simplesmente quer sem propósito, sabe? Sem uma coisa mais profunda. Querer por querer. Por que você quer a casa? Porque eu quero luxar e quero esfregar na cara da Sofia que eu tenho uma mansão no Algarve. E ela que lute para conquistar a realidade dela. Não é exatamente esse lugar que essa técnica toca, sabe? Catarina Rios, já tô terminando, tá, gente? Catarina Rios fala: é necessário fazer sempre meditação com orientação / guiança? A Cris já te deu um spoiler que não. Ela se guia hoje em dia, né? A própria Nicole já deve se guiar, que a Nicole é figurinha batida na escola da Auris Sonhos. Então ela tá
Em vários cantos, ela pegou a leitura da Aura muito rapidamente, porque ela é ratinha de beija-flor. A gente tem rodas beija-flor aqui dentro da escola, que você recebe leitura todo. Hoje tem todo dia, né? Antigamente era só sexta-feira. Então, de tanto você receber, você já pega algumas coisas ali de repetição. Então, é, é, pensa numa dança. Você aprendeu a coreografia com o professor. Depois que você aprendeu, você não pode dançar sozinha a coreografia? Você bota a música e dança. Então, você pode se guiar. Só que eu tinha um pouco de ego nesse lugar. Eu queria me guiar, porque eu era melhor. Tá, tá, tá. E eu aprendi a ser guiado junto com esse meu lugar de querer fazer tudo sozinho, sabe? Tipo, eu não preciso de ninguém. E aí eu precisei aprender a ser guiado para guiar. Então eu sinto que é bom os dois lugares. Mas claro, se você tem autonomia, você já pode se autoguiar. Certo? Então tem mais alguma coisa aqui. Não posso nem quero separar-me dessa pessoa porque é minha filha. O que preciso de aprender é fazer essa separação, tipo limite, para evitar o conflito. Não posso escolher por ela. É adulta, mas gostava que o nosso relacionamento fosse mais harmonioso. Você no nível 3 pode aprender a quebrar alguns acordos espirituais. Inclusive, se você quiser, esse rapaz que vos fala vai dar um curso de leitura da aura em janeiro, online, né? E no curso de leitura da aura, a gente começa a ler a energia. Não é que você vai começar a ler sua filha, mas você vai começar a ler as dinâmicas que em você acendem essa ressonância de conflito com ela. E aí pode ser muito interessante você aprender e perceber o que em você puxa isso, né? Precisa disso, porque a gente não briga. Sabe aquele ditado? Pelo menos tem um ditado popular aqui no Brasil. Quando um não quer, dois não faz. Então, se ela está conseguindo ativar processos em você, é porque tem ressonância. E aí tem lugares que você pode começar a esmiuçar energeticamente. A meditação das rosas pode ser sensacional e a leitura pode ser ainda mais aprofundado. Então, a meditação das rosas é pré-requisito, né, para a leitura. Então, se você tem o desejo, Silvane, estou te encantando para você fazer o curso de leitura da aula. Mentira. Mas se você tem desejo, Silvane, eu acho que deveria fazer o curso de interpretação de sonhos. Silvane parece um 007, assim. Como era o barco? Que detalhe! E a pessoa? E a roupa? Então, pode ser uma 007 interessante. E a gente termina sendo meio 007 na leitura da aura também. Só que a gente não controla, né? Enfim, leitura da aura eu posso fazer um outro encontro de aquecimento mais pra frente. Mas é isso, gente. Eu passei um pouco do horário, eu sinto muito. Mas eu achei importante responder todas as perguntas. Assim, eu sei que já é tarde, a Maria deve estar assim... Ai, Luiz, termina pra eu dormir. e é isso. Então, vocês conseguem me acessar nos grupos, vocês me viram em algum dos grupos que eu coloquei lá. E sábado a gente vai ter um nível 1 gratuito de manhã. Se você gostou muito e além de você quer trazer alguém, né? Um convidado, uma convidada, dar de presente de Natal, fique à vontade. O nível 1 é gratuito, né? A gente tem até 100 vagas no Zoom para receber as pessoas ali no sábado, tá? Então estou disponível nos grupos, qualquer coisa entre em contato comigo. Se surgir mais alguma dúvida de hoje para amanhã, e aí vocês podem me falar que se eu souber, eu vou responder, tá bom? Então um grande beijo para vocês, foi incrível estar de tardezinha agora com vocês, à noite aí em Portugal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Escola da Aura e Sonhos através desse portal de entrada que é a Meditação das Rosas. E até sábado para quem vai estar no curso. Um grande beijo.